Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, a gente vai começar aí a nossa resolução de exercícios, certo? E vamos começar aí, então, sobre exercícios sobre medidas de quantidade de calor. Vamos lá. Primeira questão que nós temos, pessoal, é a da IFP, certo? Então, vamos lá. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml, 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 ml, 50 gramas de leite a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Utilize o calor específico do café é igual ao calor específico do leite, que é igual a 1, certo? Então, pessoal, a gente já tem o calor específico do café e o calor específico do leite, que é igual a 1. Então, somando aí a temperatura, a gente vai conseguir aí a temperatura de 65 graus Celsius, certo, pessoal? No preparo de uma xícara de café com leite são utilizados 150 ml de café ou 150 gramas, aí você escolhe, e 50 ml de leite, 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Utilize o calor específico do café, calor específico do leite. Então, pessoal, quando a gente tem aí 150 ml de café, a gente utiliza o calor específico dele, fazendo a conta aí junto com o calor específico do leite também, junto com a sua ml, a gente vai chegar na conclusão de que dá 65 graus Celsius, certo? Então vamos aí para a questão 2. Bom, pessoal, essa questão 2 aí ela precisa de cálculo, então a gente vai daqui a pouco pro Paint ali, e onde eu vou estar resolvendo com vocês essas questões. Não riem da minha letra no Paint, pessoal, porque é meio complicado escrever de mouse, certo? Então vamos lá, vamos ler a questão aqui primeiro para a gente chegar na conclusão lá, certo? Vamos lá. Dois blocos A e B, feitos do mesmo material, apresentam os seguintes dados iniciais: massa 10 gramas do material A e B 30 gramas. A temperatura do material A é menos 20 graus e a temperatura do material B é 40 graus. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual. Bom, pessoal, a gente tem que ter ideia aí do que é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, pessoal, é quando a temperatura chega, vamos supor, a água chega em 100 graus Celsius e para. Ela fica fixa ali naquela temperatura, certo? Esse aí é o equilíbrio térmico. Entenderam, pessoal? Então, vamos lá. Entre esses dois blocos aqui, eles ficam estáticos, eles vão trocando energia entre eles, vão trocando calor entre eles, certo? Até que chega no equilíbrio em que os dois ficam com a mesma temperatura, certo? Então, a questão está querendo saber, após o equilíbrio térmico, qual que é a temperatura final dos blocos? Qual que é a temperatura final dos blocos? Ela será igual a quanto? Certo? Então vamos lá para o Paint, que eu vou estar explicando para vocês, certo? Vou mudar aqui para Paint. Então, pessoal, a temperatura 1, Q1, certo? É igual a 10. Para a gente começar a calcular aí, a gente tem as duas temperaturas, certo? Vamos voltar lá na questão para vocês verem. A gente tem a massa e a massa A e a massa do B, certo? A gente vai usar ela para a gente começar o nosso cálculo, certo? Que a gente vai fazer o 10x menos 20, Não ria da minha letra, pessoal, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem aí, que é igual a menos 200, certo? Menos 200. Ah, mas por que menos 200? Por causa desse sinal aqui, pessoal. Desse sinal negativo aqui. Certo? Agora vamos voltar no nosso problema aqui, para a gente estar resolvendo. Então, o que a gente pegou lá no começo? A gente pegou a massa de A e a temperatura de A. Então, a gente multiplicou o 10, que é a massa, vezes a temperatura, que deu menos 200. Tá, pessoal? Então, no B, a gente vai fazer a mesma coisa, que é Q2, né? Vamos usar aqui como Q2. A gente vai pegar o 30, que é a massa, vezes a
temperatura, que é 40 graus. Nisso, pessoal, dá 1.200, certo? 1.200. Espero que vocês estejam entendendo minha letra aí. Tá bastante regaçada, mas... Bom, pessoal, e para a gente continuar os nossos cálculos aí, para a gente descobrir qual que é a temperatura dos dois no equilíbrio, a gente pega o QE, a gente pega as duas. A gente usa as duas para a gente estar calculando, certo? Então a gente vai pegar aí QF, o valor total, certo? Esse valor aqui, 1.200, 1.200. A gente vai pegar 1.200, mais a gente bota em parênteses, pessoal, porque existe o sinal de menos aqui, nesse menos 200. Então a gente tem que pegar o menos 200, entre parênteses, sempre, pessoal, que vocês forem pegar, que é igual a 1.000. Por que 1.000? Bom, pessoal, esse 1.000 a gente tira, certo? Esse 1.000 é a quantidade, certo? É a quantidade total aí do nosso, em gramas, certo? Dos blocos aí, certo? Então a gente pega o 1.000 aí. Vamos lá. O 1.000, depois que a gente pegou o 1.000, a gente pega o 1.000 aqui. 1.000, que é igual a 10 mais 30. 10 mais 30. Esse 10 aqui, você já sabe que é o 10 da massa do A. E o 30 é a massa do B, certo? A gente vai calcular os dois nisso, vezes a temperatura final que a gente está querendo descobrir, certo? O 10, aí certo. Depois que a gente fez isso, a gente vai isolar. A gente vai pegar o 1.000, esse 1.000 aqui que a gente achou, certo? E dividir por 40, sobre 40, certo? Para achar a temperatura final. Esse 40, pessoal, esse 40 é da nossa adição aqui do 10 mais o 30, certo? E fazendo essa continha básica aqui, a gente vai achar que TF é igual a 25 graus Celsius. Então vamos lá, pessoal, repassando aqui. Para a gente começar os cálculos, a gente pegou a massa de A vezes a temperatura de A, que é igual a menos 200. No segundo caso, a gente pegou a massa de B vezes a temperatura de B, que deu a 1.200. Para a gente descobrir a temperatura final, a gente pegou 1.200 mais o menos 1.200, fez essa continha, que deu 1.000, certo? A gente pegou os dois resultados aqui, ó, os dois resultados, e esse resultado deu 1.000, certo? Para a gente dar continuidade, a gente pegou o 1.000, certo? E somou a massa de A mais a massa de B, para a gente achar a temperatura final em relação à massa deles. Nisso, deu 1.000 sobre 40, que 40 é o resultado da soma de 10 vezes de 10 mais 30, certo? Nisso, a gente divide o 1.000 dividido por 40 e deu 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, se não me engano, é a letra D. Então, pessoal, para essa questão, a alternativa correta é a letra D, certo? Espero que vocês tenham entendido. É uma questão mais ou menos complexa, então vocês têm que ter prestado atenção. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo aí mais algumas vezes para vocês estarem entendendo aí como que resolve essa questão. Bom, pessoal, eu não vou fazer a quinta questão, não. Eu vou deixar ela para vocês resolverem, certo? Porque também ela é bastante simples e eu acredito que vocês vão conseguir resolver ela aí com facilidade, certo? Agora vamos lá para a nossa questão 3. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água com calor específico igual a 1 cal? Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ir lá no Paint de novo. Eu vou dar uma apagada aqui, por causa da última questão, certo? Para a gente estar aí fazendo a nossa resolução da terceira questão do PET de vocês aí, certo? Vamos lá, então. Temos que o problema está pedindo para a gente que a gente descubra qual é a quantidade de calor liberada quando
uma reação química eleva de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água. Então, pessoal, temos que 2 kg de água, 2 quilos é igual a 2.000 gramas. 2.000 gramas, certo? Então, daí a gente começa nossos cálculos, certo? Vou apagar aqui, mas vocês provavelmente já sabem, certo? Que 2 quilos é igual a 2.000 gramas, certo? Então, vamos lá, continuar no nosso cálculo. Então, a temperatura inicial nossa é igual a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. A temperatura final é igual a 28 graus Celsius. Então, quando ocorre essa reação química aí, a gente vê que dá para aumentar aí 8 graus Celsius, certo? O calor específico da água, que eles deram, o resultado, é uma caloria, 1 cal, sobre grama, sobre Gauss Celsius. Certo, pessoal? Essa unidade de medida aqui, grama por Gauss Celsius, tem que ter, porque é a nossa caloria, certo? Para a gente estar fazendo essa conta, vou apagar aqui que tá meio feio. Então vamos lá. Então temos o calor específico da água, que é 1 cal. 1 cal sobre gramas, graus Celsius. Certo? Esse é o nosso calor específico da água. Vamos lá. Para a gente estar resolvendo essa questão, a gente vai usar a equação que a gente pegou lá no começo da nossa explicação, que é a Q. Opa, cancela aqui, vou apagar aqui de novo, vou aumentar o nosso traço aqui, pessoal, porque ficou meio fino. Então a gente vai pegar aquela equação Q, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Certo? Vou diminuir aqui o tracinho, ficou muito grande. Então vamos lá. Então o Q a gente não tem. A gente está precisando do Q. Certo? A massa a gente tem, que é 2.000. 2.000 gramas. 2.000 gramas aí, que é a massa da água. Certo? Vezes 1, certo? Que é o calor específico. Vezes a variação da temperatura. A gente tem a variação da temperatura aqui, que é 28 menos 20. Certo? A gente vai colocar assim na equação, pessoal. Vocês podem colocar assim ou vocês podem colocar o resultado também, que dá certo. Certo? Resolvendo essa equação aí, a gente chega no resultado de 16.000 graus Celsius. 16.000, certo? 16.000 cal. Certo, pessoal? Para essa questão, vamos ver lá nas alternativas. Não tem alternativa essa questão, pessoal. Acabei confundindo aqui. Não tem alternativa essa questão, mas a quantidade de calor que é liberada por uma reação química que é capaz de levar 20 graus Celsius para 28 graus Celsius, a temperatura de 2 kg de água é de 16.000 cal, pessoal. Então esse é o nosso resultado aí, 16.000 cal é a temperatura liberada aí para essa questão. Então vamos lá para a nossa questão 4, né, que a gente estava resolvendo. Vou apagar aqui para a gente estar resolvendo a questão 4 também, que é um pouquinho grande, tá, pessoal? Quero que vocês tenham um pouco de paciência aí. Se vocês não pegaram aqui o resultado da questão 3, voltem o vídeo aí, uns 10 segundos, que vocês vão pegar, porque eu tive que apagar aqui para a gente estar resolvendo a questão 4. Então vamos lá para a nossa questão 4, né? 1 litro de água está a temperatura ambiente, 22 graus Celsius, recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 cal. Qual será a temperatura final da água? A densidade da água a gente tem de 1 grama por ml ou 1 kg por ml por litro. O calor específico da água a gente tem que é 1 cal. Certo? Então vamos lá. A gente está perguntando, o problema está querendo saber da gente qual que é a temperatura final da água. Então, a gente tem aqui 1 grau, certo? Vou virar a câmera aqui um pouquinho para vocês, pessoal. Vou começar aqui porque ela é um pouquinho grande. Certo? Vamos começar. Eu vou apagar aqui, vou começar no meio mesmo aqui, e aí conforme a gente vai fazendo eu vou apagando. Certo? Vamos lá então, né? 1 grama. 1 cal. Tem 1 cal. A gente tem
Vamos olhar aqui, vou olhar aqui no problema de novo. E 25 cal, a gente tem um cal e 25. 25 cal. Cal. Tá ficando muito meio todo aqui, mas eu tô falando, eu tô acompanhando com vocês, então dá pra vocês terem uma ideia, que é um cal, viu, gente? Vou apagar aqui de novo e escrever aqui de novo. Vamos lá, um cal e 25 cal. Certo? A gente tem 1000 cal. Tá para X. Essa é a nossa regra de 3, certo? Se um cal tá para 1000 cal, 25 cal tá para quantos? Certo? Isso é que a gente vai descobrir. Então, pessoal, resolvendo essa continha aí básica aí, eu não vou me estender muito, porque a questão ela é meio grande, e para a gente não perder muito tempo nela, eu vou resolver ela de uma maneira mais rápida. Então, resolvendo todo esse cálculo aqui, que é essa regra de 3, acredito que vocês saibam como que faz essa regra de 3 aí, a gente vai chegar no resultado de 25 mil cal, certo? 25 mil cal. Certo? 25 mil. Bom, o calor específico da água, então, pessoal, guarda esse resultado aí. A gente tem 25 mil cal. 25, vou deixar pequenininho aqui, ó. 25 mil cal. Beleza. A água, pessoal, o problema deu pra gente lá a densidade. A água, vou colocar aqui H2O, a água, a gente tem a densidade de 1 kg por litro. Certo? Essa é a nossa densidade. 1 kg de água, gente, 1 kg de água é igual a 1000 gramas. A gente já sabe isso aí do problema anterior, certo? 1 kg é igual a 1000 gramas. Não precisa nem de eu estar fazendo isso aqui para vocês, certo? Então, e a massa, se 1 kg é 1000 gramas, a massa é igual a 1000. A massa é igual a 1000. 1000 gramas. 1000 gramas de água aí, tá? Vou deixar aqui esse 1000 gramas para vocês entenderem. Certo? O calor específico da água a gente tem também, é 1 cal, certo? 1 cal graus Celsius. A temperatura inicial a gente tem, que é igual a 22 graus Celsius. Já a temperatura final é o que a gente está querendo descobrir. A gente não tem. Então, para a gente estar calculando essa temperatura final, aí a gente tem que usar aquela mesma formulazinha, que é aqui macete, é M vezes C vezes ΔT. Ficou meio apagado aqui, gente. Vou consertar aqui, pronto. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, vou apagar os outros dados aqui, para dar mais espaço. Então, continuando. Usando essa fórmula, Q, que é igual a M vezes C vezes ΔT, a gente vai chegar no resultado dessa questão. Então, o Q a gente já tem? 25 mil. Como eu falei antes lá, 25 mil é o nosso Q, que é igual a 1000, que é a massa da água, 1000 gramas, vezes 1, que é o calor específico, vezes a temperatura final, que a gente não tem, que a gente está procurando, certo? Menos 22, que é a temperatura inicial. Lembrando, pessoal, que isso aqui ó, é a nossa variação de temperatura, certo? Para que vocês não esqueçam aí. Então, continuando aí, a gente tira esse 1, porque 1000 vezes 1 é 1000, certo? Então, quando a gente resolve isso aqui, 1000 vezes 1, 1000, a gente vai ter isso aqui, ó, 25 mil, que é igual a 1000, vezes isso aqui, ó, TF menos 22, certo? TF menos 22. Passando o 1000 para cá, a gente pode dividir o 25 mil por 1000, para a gente estar simplificando, para não ficar com um resultado muito grande, certo? E que é igual a TF, temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 22. Certo? Para não ficar com o número grande, a gente simplificou aqui esse 25, certo? E eu abaixei aqui, tá, gente? Para a gente não precisar voltar lá nos dados antigos. Aí a gente, simplificando, ficou 25, que é igual
a TF menos 22. Certo? Agora a gente já excluiu o parênteses, pessoal, que a gente simplificou aqui, certo? Isolando esse TF, a gente vai ter TF, passando o TF pro lado de cá, na verdade, passando ele pro lado de cá, a gente vai ter TF, que é igual a 25, deixa eu pagar aqui, porque quase que escrevi igual duas vezes. 25, vai ter 25 mais o 22. O 22, certo? Pessoal, por que mudou o sinal aqui? O que aconteceu? 25 mais 22. Deixa eu terminar aqui. Quando a gente pegou esse TF e passou para o lado de cá, a gente troca o sinal, certo? Já que a gente trocou a nossa base aqui. A gente pegou o TF, a gente pegou esse TF e mudou para o lado esquerdo. Então, o 25 aqui vem somando, certo? Então, para essa questão, o resultado dela é 47 graus Celsius. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa resolução de exercício. Então, a gente tem aí que a temperatura final da água é 47 graus Celsius. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa resolução de exercício do PET de vocês. A questão 5 eu não vou fazer, vou deixar para que vocês façam. Vou deixar para que vocês façam, porque a gente já explicou anteriormente as outras questões. Então, espero que vocês, acredito que você já tem uma base teórica e prática aí para estar resolvendo a questão 5. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e eu volto na próxima aula aí para a gente estar resolvendo outros exercícios, sem ser o do PET de vocês. Muito obrigado, pessoal, e até já.